Como é que foi este diálogo entre o Paulo e Camilo, claro, com a perspectiva sempre do artista? Sim, foi uma viagem curiosa, porque não era um escritor de eleição para mim, não era um escritor de eleição, e foi quando comecei a descobrir Camilo com esta exposição. Mas foi uma tarefa árdua, foi assim uma coisa que doeu um bocadinho, porque o tempo de realização desta exposição foi muito curto. Mas eu aceitei o desafio e fui até o fim. E por isso foi muito interessante descobrir Camilo, que era uma coisa que eu não tinha conhecimento quase nenhum. As obras a exposição em si está disposta de uma forma que é quase uma narrativa, se quisermos, cronológica sobre o Camilo, muito tenue, muito breve, mas que começa no seu primeiro romance, o Anátema, e vai até ao fim ao seu suicídio. E daí essa viagem narrativa. E as obras abrangem todos os momentos que para mim me tocaram sobre a obra do Camilo. Houve momentos de muita reflexão para a execução depois do trabalho? O primeiro desenho talvez que surge neste projeto, porque eu fui andando para trás e para a frente com os desenhos, talvez o último desenho da exposição, que eu chamo Crucificação, que há uma bala ali, que é de facto o suicídio dele, para mim foi muito tocante. A consciência de um homem que passou a escrever sobre o humano e da forma como escrevia as suas personagens, depois ele, confrontado com a sua humanidade, suicidar-se. E para mim isso foi muito marcante, e daí um trabalho que mexeu bastante. É o último trabalho que eu ponho nesta exposição, mas que foi dos primeiros a ser feitos, comparado com tudo o que fui descobrindo, o universo feminino no Camilo, o lado sagrado, o lado da religião, mas esse trabalho marcou-me essencialmente. O Paulo está disponível para alguma pergunta que vocês queiram colocar, alguma questão sobre o trabalho. Eu só queria dizer-vos que isto foi um desafio, assim mesmo, daqueles de amigos. Foi no início de janeiro que eu desafiei o Paulo a fazer esta exposição. Portanto, como hão de imaginar, isto feito com esferográfica e bordado não é propriamente uma coisa que se faça com umas pinceladas e já está. Tem aqui muito trabalho do Paulo, muita entrega, muitas noites sem dormir, mas o trabalho agora cada um apreciará, e o Paulo está disponível para conversar, se quiserem, sobre ele, sobre algum dos trabalhos. Se todos forem ler as legendas, são feitos com esferográfica, e todos os quadros têm, nem que seja um apontamento bordado no papel. Portanto, está aqui a exposição, vai estar estes dias, pode ser apreciada de muitas maneiras diferentes, e eu quero sobretudo agradecer ao Paulo Sérgio por embarcar nesta loucura de ir atrás do Camilo, para nos trazer aqui esta exposição e estes trabalhos, enfim, não sei se inspirados no Camilo, mas guiados pelo Camilo. Há muito Camilo aqui, eu vejo Camilo aqui, há obras do Camilo aqui, há personagens do Camilo, e cada um interpretará à sua maneira. Portanto, muito obrigada por mais uma vez, Paulo Sérgio, e um abraço. De certa forma, o Paulo passou a conhecer ainda melhor, não é? Ainda mais a obra de Camilo, certo? Sim, claro, comecei a conhecer de uma outra forma, a títulos que nunca imaginaria que o Camilo tinha como romances, descobrir também coisas que se interligam a nível temático. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Caveira da Mártir, mas também do Conto da Caveira e do Esqueleto. Portanto, todas estas questões que é muito humano e que o Camilo trouxe para os seus escritos, mas que foram coisas que me foram apaixonando quase. Eu, por exemplo, tenho uma caveira ali desenhada na exposição que era uma temática como cabos de areia, mas abordo porque tinha que estar aquele momento de referência ao Camilo, e nesse sentido de tudo aquilo que o Camilo foi vendo e foi trazendo para a literatura, para a escrita dele. Foi prazeroso executar estas, salvo ver, 21 obras. Eu propus-me a fazer 25, a uma certa altura decidi não, são 21,
Mas sim, houve muito prazer. Claro que a criação é sempre um momento de alguma também. De alguma dor, de algum dor, sofrimento. de criação, mas essencialmente prazer, sim, ao criar estes trabalhos.